O coração de um fazendeiro gritava em desespero silencioso enquanto segurava um bilhete de despedida nas mãos trêmulas. Sua noiva havia fugido, mais de 150 convidados esperavam na capela e ele tinha apenas 10 minutos para tomar a decisão mais impossível de sua vida. O que aconteceu em seguida mudaria 2 vidas para sempre, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Se você está acompanhando essa história e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal agora. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem você refletir. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Amanhã começara com o canto dos galos e o cheiro de café fresco na casa grande da fazenda São Vicente. Joaquim Tavares acordou cedo, como sempre. Mas aquele não era um dia comum. Era o dia em que finalmente se casaria com Lucinda Barros, filha do coronel mais influente da região. 3 anos depois de perder a esposa em um parto difícil, Joaquim decidira seguir em frente. Aos 38 anos, comandava uma das propriedades mais prósperas do interior brasileiro, com plantações de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Lucinda era a escolha perfeita para alguém em sua posição. Vinha de família tradicional, tinha educação refinada e conhecia bem os códigos da sociedade rural. O casamento uniria 2 das famílias mais poderosas da região, fortalecendo alianças políticas e comerciais que beneficiariam a todos. Era um arranjo sensato, prático e esperado. Enquanto se preparava, Joaquim olhava pela janela do quarto e via os trabalhadores organizando as últimas cadeiras no jardim que levava à capela da fazenda. A pequena igreja branca, construída por seu avô décadas atrás, estava decorada com flores silvestres e fitas coloridas. Mais de 150 convidados chegariam em poucas horas. O prefeito confirmou presença, assim como coronéis de fazendas vizinhas e até um deputado estadual que mantinha boas relações com a família Tavares. Na cozinha da Casa Grande, Helena Mendes supervisionava os preparativos do banquete. Aos 26 anos, ela trabalhava como governanta da fazenda havia 2 anos, desde que retornou do internato onde estudara graças à generosidade de uma tia já falecida. Helena era diferente das outras moças que trabalhavam na propriedade. Lia livros, escrevia cartas com letra bonita e tinha modos educados que impressionavam até Dona Amélia, a exigente mãe de Joaquim. Mas a vida de Helena não era fácil. Órfã desde os 15 anos, quando perdeu os pais em um acidente na estrada, ela voltara ao interior para cuidar do avô Sebastião, que trabalhara a vida toda como capataz em fazendas da região antes de o reumatismo inutilizar suas mãos e pernas. O tratamento médico era caro. Os medicamentos que aliviavam a dor custavam mais do que Helena conseguia economizar em meses de trabalho. Ela fazia o possível, mas via o avô definhando aos poucos, sofrendo em silêncio para não preocupá-la. Naquela manhã, Helena estava particularmente ocupada. Verificava se as travessas de porco assado estavam prontas, se os doces estavam bem apresentados, se havia vinho suficiente para todos os convidados. Era um trabalho que exigia atenção aos mínimos detalhes, e ela se orgulhava de fazer tudo com perfeição. Por volta das 11 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Carruagens e automóveis enchiam a entrada da fazenda. Homens de terno e gravata, mulheres com vestidos elegantes e chapéus enfeitados, desciam dos veículos, admirando a propriedade e comentando sobre a importância daquele enlace. Joaquim recebia a todos com cortesia, mas seu olhar procurava ansioso por Lucinda, que deveria ter chegado da fazenda do pai 1 hora antes. Meio-dia se aproximava, horário marcado para a cerimônia. Joaquim começou a suar frio. Onde estava Lucinda? Mandou um dos trabalhadores verificar o caminho, pensando que talvez a carruagem tivesse quebrado.
Dona Amélia, sempre atenta, percebeu a inquietação do filho e se aproximou. Joaquim, o que está acontecendo? Cadê a noiva? Não sei, mãe. Ela deveria estar aqui já. 15 minutos depois, o trabalhador voltou a galope, o cavalo espumando de tanto correr. Desceu apressado e entregou um envelope a Joaquim. Com mãos trêmulas, o fazendeiro abriu e leu o bilhete escrito pela própria Lucinda. Joaquim, perdoe-me por esta covardia. Não consigo seguir adiante com este casamento. Descobri que meu coração pertence a outro, alguém que conheci recentemente e que me fez perceber que não posso casar sem amor verdadeiro. Sei que isto causará escândalo e prejuízo à sua reputação, mas seria pior viver uma mentira. Fui para a capital com ele. Desejo-lhe felicidade. Lucinda. O mundo de Joaquim desabou naquele instante. Dentro da capela, 150 convidados conversavam animadamente, alheios à tragédia que se desenrolava. O coronel Barros estava lá. O prefeito, o deputado, todos os fazendeiros importantes da região. Se cancelasse agora, seria a humilhação pública mais devastadora de sua vida. Sua honra seria destruída, sua palavra questionada, seus negócios prejudicados. Na sociedade rural daquela época, a reputação era tudo, e ele estava prestes a perdê-la completamente. Dona Amélia leu o bilhete por cima do ombro do filho e empalideceu. Meu Deus, Joaquim, o que vamos fazer? O fazendeiro olhou para a capela, depois para a casa grande e então para o relógio de bolso. Faltavam 10 minutos para o meio-dia, 10 minutos para a maior vergonha de sua vida ou uma solução impossível que acabara de surgir em sua mente desesperada. Joaquim afastou-se discretamente dos convidados que circulavam pelo jardim, levando a mãe para trás da casa grande, onde ninguém pudesse ouvi-los. O desespero tomava conta de cada fibra de seu corpo, mas externamente mantinha a compostura que a situação exigia. Dona Amélia segurava o braço do filho com força, tentando encontrar uma solução para aquela catástrofe iminente. Mãe, preciso de uma noiva. Agora, neste instante. Joaquim, você enlouqueceu? Como vamos arranjar uma noiva em 10 minutos? Foi então que ele a viu. Helena saía da cozinha carregando uma bandeja de doces para a mesa do banquete. O vestido simples, mas bem cuidado, o cabelo castanho preso em um coque elegante, a postura ereta que demonstrava educação e refinamento. Naquele momento desesperador, Joaquim enxergou uma possibilidade onde antes havia apenas o abismo da humilhação. Helena, sussurrou ele para a mãe. Ela estudou em colégio interno, tem bons modos, conhece os costumes. Ninguém aqui a conhece direito, trabalha sempre nos fundos da casa. Dona Amélia arregalou os olhos, incrédula com o que o filho sugeria. Você quer casar com a governanta? Joaquim, isto é loucura. Cancelar agora é que seria loucura, mãe. O coronel Barros está ali dentro. Quando souber que a filha dele me deixou plantado no altar, vai querer minha cabeça. Nossos negócios vão afundar. Nossa reputação será destruída. O fazendeiro tinha razão, e Dona Amélia sabia disso. Na sociedade rural rígida daquela época, a honra de um homem valia mais que qualquer outra coisa. Cancelar um casamento com todos os convidados já reunidos, especialmente sendo abandonado pela noiva, seria uma marca que Joaquim carregaria pelo resto da vida. Os fazendeiros zombariam dele, os negócios seriam prejudicados, até mesmo os trabalhadores perderiam o respeito pelo patrão. E como você pretende convencê-la? Ela não vai simplesmente aceitar casar com você assim, do nada. Joaquim respirou fundo. Ele conhecia a situação de Helena, sabia sobre o avô doente, sobre as dificuldades financeiras que ela enfrentava. Era um homem pragmático, acostumado a resolver problemas com recursos práticos. Deixe comigo! O fazendeiro atravessou o jardim com passos firmes, mantendo o sorriso cortês para os convidados que o cumprimentavam. Chegou até Helena, que organizava os doces na mesa com capricho e tocou levemente seu ombro.
Ela se virou, surpresa. Senhor Joaquim, precisa de algo? A cerimônia já vai começar. Preciso falar com você, é urgente. Venha comigo, por favor. O tom sério e a expressão tensa no rosto do patrão fizeram Helena largar a bandeja e segui-lo até os fundos da casa grande, onde ficava o pequeno escritório que ele usava para administrar a fazenda. Joaquim fechou a porta e foi direto ao ponto, porque não havia tempo para rodeios. Helena, vou ser franco com você, porque a situação não permite outra coisa. Lucinda fugiu. Foi para a capital com outro homem. Tenho 150 convidados esperando na capela e menos de 10 minutos antes que percebam que algo está errado. Helena levou a mão à boca, chocada com a revelação. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Joaquim continuou. Preciso de uma noiva. Agora. E estou pedindo que você case comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Joaquim como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Suas pernas ficaram fracas e ela precisou se apoiar na mesa. Senhor Joaquim, o senhor está brincando comigo? Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Olha, sei que parece completamente absurdo, mas pense bem. Se eu cancelar este casamento agora, serei a piada da região inteira. Meus negócios vão sofrer, minha reputação será destruída. Mas se você me ajudar, posso mudar sua vida também. Helena balançou a cabeça, ainda tentando processar aquela proposta impossível. Como o senhor pode mudar minha vida? Joaquim caminhou até a janela, olhou para a capela onde os convidados esperavam e então se virou para ela com determinação. Sei da situação do seu avô. Sei que o tratamento dele é caro, que você mal consegue comprar os remédios que aliviam a dor dele. Case-se comigo agora e eu pago tudo, o melhor médico da capital, todos os medicamentos necessários e ainda lhe dou uma casa na propriedade para vocês morarem com dignidade. Os olhos de Helena encheram de lágrimas. Ela pensou em Sebastião, no sofrimento diário dele, nas noites em que o ouvia gemer de dor porque não havia dinheiro para os remédios. Pensou em quantas vezes rezava pedindo uma solução, um milagre que permitisse dar ao avô os cuidados que ele merecia depois de trabalhar a vida inteira. Mas, senhor Joaquim, eu não o amo. O senhor não me ama. Como vamos manter esta farsa? Não precisa ser para sempre, alguns meses, talvez um ano. Tempo suficiente para que uma separação pareça natural. Diremos que nos conhecíamos há tempos, que mantivemos o relacionamento discreto. Você tem educação, sabe se portar. Ninguém questionará. Helena deu alguns passos pela sala, as mãos tremendo. Era a proposta mais absurda que já ouvira na vida. Mas também era a resposta para todas as suas preces. Com aquele dinheiro, o avô Sebastião poderia finalmente ter alívio, talvez até melhorar. Não seria mais necessário vê-lo sofrer calado, fingindo que estava bem para não preocupá-la. E depois, quando nos separarmos, você ficará com a casa que eu der a vocês. Terá dinheiro suficiente para viver com tranquilidade. Seu avô nunca mais precisará sofrer por falta de recursos. O relógio na parede marcava 5 minutos para o meio-dia. Lá fora, o murmúrio dos convidados começava a ficar impaciente. Joaquim olhou para Helena com uma mistura de desespero e esperança, aguardando uma resposta que precisava vir imediatamente. Helena, eu sei que é muito pedir. Sei que estou colocando você em uma situação impossível, mas preciso de uma resposta agora. Ela fechou os olhos e viu o rosto de Sebastião, o homem que a criara com tanto amor depois que seus pais morreram. O avô que abriu mão do próprio conforto para garantir que ela estudasse, que tivesse oportunidades. Agora era a vez dela retribuir esse amor, mesmo que significasse tomar a decisão mais louca de sua vida. Quando abriu os olhos, havia determinação neles. Está bem, eu caso. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que aquela decisão desesperada,
os levaria por um caminho que transformaria completamente suas vidas. Joaquim sentiu um alívio imenso ao ouvir a resposta de Helena, mas não havia tempo para agradecer ou explicar melhor. Ele abriu um armário do escritório e pegou um vestido branco que pertencera à sua falecida esposa, guardado ali por Dona Amélia, que nunca conseguira se desfazer das roupas da nora que tanto amara. Vista isto, tem mais ou menos seu tamanho. Solte o cabelo, lave o rosto, precisa parecer uma noiva. Helena pegou o vestido com mãos trêmulas e correu para o pequeno quarto nos fundos da casa, onde às vezes descansava durante o dia. Tirou o vestido simples de trabalho e colocou o vestido branco que, para sua surpresa, cabia quase perfeitamente. Era de um tecido fino, com rendas delicadas no decote e nas mangas. Soltou os cabelos que caíram em ondas castanhas sobre os ombros. Olhou-se no pequeno espelho rachado e mal reconheceu a própria imagem. Enquanto isso, Joaquim correu até a capela e pediu ao padre Martinho, um senhor de cabelos brancos que conhecia a família havia décadas, que o encontrasse a sós na sacristia. Padre, houve uma mudança de última hora. A noiva não será Lucinda. O padre arregalou os olhos, confuso e preocupado. Como assim, meu filho? Onde está a menina Barros? Teve uma emergência familiar, precisou viajar às pressas. Mas conheci alguém especial, alguém que sempre esteve perto e eu não percebia. Helena Mendes. Mantivemos nosso relacionamento discreto até termos certeza dos sentimentos. O padre Martinho conhecia Helena do trabalho na fazenda e sempre a considerara uma moça de caráter exemplar. Ainda assim, a situação era extremamente incomum. Joaquim, isto é muito irregular. Não seria melhor adiar? Padre, por favor, confie em mim. Explicarei tudo depois, mas agora preciso que conduza a cerimônia. A autoridade na voz de Joaquim e a urgência na situação fizeram o padre ceder, embora com ressalvas no coração. Ele conhecia aquela família desde que Joaquim era criança e nunca o vira mentir ou agir desonestamente. Se o rapaz pedia aquele favor, devia ter boas razões. 5 minutos depois, Helena apareceu na porta da sacristia. Joaquim se virou e por um instante esqueceu a situação desesperadora em que estavam. Ela estava linda, com uma beleza natural que o vestido branco apenas realçava. Os olhos castanhos demonstravam medo e determinação ao mesmo tempo. "Está pronta?" perguntou ele suavemente. "Tanto quanto posso estar para casar com um homem que mal conheço", respondeu ela com honestidade. Dona Amélia apareceu trazendo um buquê de flores silvestres que pegara às pressas do jardim. Entregou a Helena com um olhar que misturava aprovação e preocupação. "Você está fazendo uma coisa boa, moça. Meu filho é um homem honrado e cumprirá sua palavra." "Eu sei, senhora. Confio nisso." O órgão da capela começou a tocar. Era o sinal. Joaquim tomou seu lugar no altar, ao lado do padre Martinho, que ainda parecia confuso, mas disposto a proceder com a cerimônia. Os convidados conversavam animadamente, alheios ao drama que se desenrolara nos últimos 20 minutos. Quando as portas da capela se abriram e Helena apareceu, um murmúrio percorreu a igreja. Ninguém a reconheceu imediatamente. O vestido branco, o cabelo solto e a postura elegante faziam dela uma figura completamente diferente da governanta discreta que trabalhava nos fundos da casa grande. "Quem é ela?" sussurrou alguém. "Nunca vi essa moça antes", comentou uma senhora elegante. "Onde está a filha do coronel Barros?" perguntou outro convidado confuso. Helena caminhou lentamente pelo corredor central da capela, sentindo o peso de 150 pares de olhos sobre ela. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir, mas manteve a cabeça erguida, lembrando-se dos anos no colégio interno onde aprendera a se portar com dignidade mesmo em situações difíceis. Quando chegou ao altar, Joaquim estendeu a mão para ela. Seus olhos se encontraram e por um breve momento estabeleceram um acordo silencioso.
Eles fariam aquilo funcionar, custe o que custasse. O padre Martinho começou a cerimônia com voz firme, embora ainda intrigado com toda aquela situação. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui para celebrar a união de Joaquim Tavares e Helena Mendes em sagrado matrimônio. Mais murmúrios percorreram a igreja. Helena Mendes, a governanta da fazenda? O coronel Barros, sentado na terceira fileira, franziu a testa profundamente. Aquela não era sua filha Lucinda. O que estava acontecendo ali? Mas o padre continuou, e ninguém ousou interromper uma cerimônia religiosa. Joaquim e Helena repetiram os votos, suas vozes firmes apesar do absurdo da situação. Quando chegou o momento das alianças, Joaquim percebeu que não tinha anéis preparados. Rapidamente tirou do bolso a aliança que pertencera a seu pai, uma argola simples de ouro que Dona Amélia lhe dera naquela manhã como lembrança para o casamento com Lucinda. Com este anel eu te desposo, disse ele, colocando a aliança no dedo de Helena. Ela não tinha nada para dar em troca, então improvisou, tirando um pequeno anel de prata que usava no dedo mínimo, herança de sua mãe. Com este anel eu te desposo, repetiu ela, sua voz quase um sussurro. Eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Joaquim se aproximou de Helena devagar. Era um momento íntimo, sendo observado por dezenas de pessoas. Um beijo que selaria uma mentira que ambos esperavam transformar em verdade temporária. Quando seus lábios se tocaram, foi um beijo casto, rápido, mas que provocou aplausos educados dos convidados que ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Saíram da capela como marido e mulher sob o sol forte do meio-dia. Os convidados os cercaram imediatamente, todos com perguntas que Joaquim respondeu com a história que havia preparado. Helena e eu nos conhecemos há algum tempo. Preferimos manter nosso relacionamento discreto até termos certeza de nossos sentimentos. Lucinda compreendeu a situação e generosamente se afastou. Era uma mentira, mas dita com tanta convicção que muitos acreditaram. Outros permaneceram desconfiados, especialmente o coronel Barros, que exigia explicações sobre o paradeiro de sua filha. E enquanto a festa começava no jardim da fazenda, ninguém imaginava que aquele casamento de aparências estava prestes a revelar verdades que nenhum dos dois esperava descobrir. A festa transcorreu com uma tensão subjacente que apenas os mais atentos percebiam. Helena desempenhava seu papel com uma naturalidade surpreendente, conversando educadamente com os convidados, agradecendo os cumprimentos e mantendo sempre uma expressão serena no rosto. Sua educação do colégio interno mostrava-se útil naquele momento, pois sabia exatamente como se portar em situações sociais refinadas. Joaquim não se afastava do lado dela, facilitando as interações e respondendo às perguntas mais delicadas sobre como se conheceram e por que mantiveram o relacionamento em segredo. A história que contavam tinha falhas, mas ninguém ousava questioná-la abertamente durante a celebração. O coronel Barros, no entanto, puxou Joaquim para um canto discreto do jardim depois do almoço. Era um homem alto, de bigodes grisalhos e olhar penetrante que intimidava até os mais corajosos. Tavares, onde está minha filha? E não me venha com essa história de que ela compreendeu a situação. Lucinda estava animada com este casamento há semanas. Joaquim respirou fundo. Mentir para os outros convidados era uma coisa, mas enganar o coronel Barros era muito mais arriscado. Coronel, recebi um bilhete dela esta manhã. Lucinda conheceu alguém e decidiu seguir seu coração. Foi uma decisão dela, não minha. Felizmente, Helena estava aqui e aceitou me ajudar a evitar um escândalo maior. O coronel ficou vermelho de raiva, mas também de vergonha. Sua filha havia abandonado um noivo no dia do casamento, uma desonra que mancharia o nome da família Barros por anos. Paradoxalmente, o fato de Joaquim ter conseguido se casar assim mesmo amenizava um pouco o escândalo.
Isto não ficará assim. Vou encontrar minha filha e trazê-la de volta. Com todo o respeito, coronel, talvez seja melhor deixá-la seguir seu caminho. Forçar um casamento sem amor seria pior para todos. O coronel Barros afastou-se bufando, mas Joaquim sabia que havia plantado uma semente de razão na mente do homem orgulhoso. Com o tempo, ele aceitaria a situação, especialmente porque a alternativa seria admitir publicamente que sua filha cometera uma desonra imperdoável. Quando a festa finalmente terminou e o último convidado partiu ao entardecer, Joaquim e Helena se encontraram a sós pela primeira vez como marido e mulher. Estavam exaustos, emocional e fisicamente drenados pelos acontecimentos do dia. Sentaram-se na varanda da casa grande, observando o céu alaranjado do fim de tarde. Conseguimos, disse Joaquim com um suspiro de alívio. Conseguimos enganar 150 pessoas, corrigiu Helena. Mas e agora? Como funciona isto? Era uma pergunta justa e necessária. Joaquim se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, as mãos nos bolsos. Amanhã cedo, mando buscar o médico da capital para examinar seu avô. Vou providenciar uma casa aqui na propriedade para vocês, algo confortável e digno. Quanto a nós dois, precisaremos manter as aparências por algum tempo. Quanto tempo? Alguns meses, talvez. O suficiente para que quando nos separarmos pareça natural, não uma farsa descoberta. Helena assimilou as informações em silêncio. Parte dela sentia alívio por saber que aquilo era temporário, mas outra parte, que ela própria não compreendia completamente, sentia uma pontada de tristeza com a ideia de que tudo não passava de um acordo comercial. E onde vou dormir esta noite? A pergunta pegou Joaquim desprevenido. Ele não havia pensado nos detalhes práticos da situação. Há um quarto de hóspedes na casa grande. Pode ficar lá por enquanto, até organizarmos a casa para você e seu avô. Dona Amélia apareceu na varanda trazendo café fresco e bolo. Sentou-se com eles, sua expressão maternal, mas preocupada. Vocês dois fizeram o que precisava ser feito hoje. Mas agora precisam ser espertos. A sociedade rural não perdoa facilmente, e há pessoas que vão querer descobrir a verdade. O que a senhora sugere, mãe? Que vocês vivam como marido e mulher de verdade, ao menos publicamente. Jantares juntos, passeios pela fazenda, aparições nas festas da região. Qualquer coisa menos que isso e as pessoas começarão a suspeitar. Helena sentiu um frio na barriga. Ela não havia considerado que precisaria agir como esposa em tempo integral. Apenas imaginara que seria uma formalidade legal temporária. Se você está gostando dessa história, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração. Mas, Dona Amélia, isto não torna tudo ainda mais complicado? A matriarca olhou para Helena com compreensão, mas também com firmeza. Filha, quando se começa uma mentira, ou se termina ela rapidamente, ou se vive ela completamente, não há meio termo. Se vocês tentarem fingir pela metade, vão ser descobertos e aí sim o escândalo será terrível. Joaquim sabia que a mãe tinha razão. Ela sempre tinha razão em questões sociais e de reputação. Helena, isto significa que teremos que passar tempo juntos, conhecer um ao outro, agir como um casal de verdade diante dos outros. Você consegue fazer isso? Ela pensou no avô Sebastião, no sofrimento dele que finalmente teria fim. Pensou na oportunidade de ter uma vida melhor, mesmo que temporária. E pensou que talvez não fosse tão terrível assim passar alguns meses conhecendo melhor aquele homem que, apesar de tudo, havia se mostrado honrado em cumprir sua palavra. Consigo, mas com uma condição. Qual? Quero que meu avô saiba a verdade. Não posso mentir para ele. Ele me criou com valores de honestidade e não vou começar a enganá-lo agora. Joaquim concordou sem hesitar. Seu avô saberá toda a verdade.
Aliás, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Um homem que criou uma neta como você merece meu respeito. Aquelas palavras tocaram Helena de forma inesperada. Pela primeira vez desde que tudo começara, ela viu Joaquim não como o patrão desesperado ou o fazendeiro pragmático, mas como um homem com valores, alguém que respeitava as pessoas, independentemente de sua posição social. Naquela noite, Helena dormiu no quarto de hóspedes da casa grande, em uma cama confortável, com lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Mas o sono demorou a vir. Sua mente revivia os acontecimentos do dia, desde o momento em que Joaquim fizera aquela proposta absurda, até o beijo casto no altar e as conversas tensas com os convidados desconfiados. Ela se casara com um estranho para salvar o avô e a honra de um homem rico. Era como uma história daqueles romances que lia escondida quando trabalhava no colégio interno. Mas o que Helena ainda não sabia era que aquele casamento de conveniência estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo e complicado do que qualquer um poderia imaginar. A primeira semana como marido e mulher foi estranha para ambos. Joaquim mantinha sua rotina de sempre, acordando antes do amanhecer para supervisionar o trabalho na fazenda, verificando as plantações de café, conversando com os capatazes sobre a colheita que se aproximava. Helena, por sua vez, continuava ajudando na casa grande, mas agora com um status completamente diferente. Não era mais a governanta, era a senhora da casa, e isso mudava tudo. As outras empregadas a tratavam com uma mistura de respeito e desconfiança. Algumas a invejavam por ter conseguido casar com o patrão. Outras a admiravam pela coragem de aceitar aquela situação inusitada. Helena fazia questão de manter a gentileza e humildade de sempre, mas sabia que as coisas nunca mais seriam como antes. O médico da capital chegou 3 dias depois do casamento, trazido por Joaquim em sua carruagem. Era um senhor de meia idade, com óculos redondos e uma maleta preta cheia de instrumentos. Examinou Sebastião cuidadosamente na pequena casa onde o velho morava, fazendo perguntas sobre os sintomas, a intensidade da dor, os movimentos que ele ainda conseguia fazer. É reumatismo avançado, diagnosticou o médico, mas com os medicamentos corretos e alguns exercícios específicos, podemos melhorar muito a qualidade de vida dele. Helena chorou de alívio ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez em anos, havia esperança real de que seu avô não precisaria sofrer tanto. O médico receitou remédios caros que Joaquim mandou buscar imediatamente na farmácia da cidade, além de recomendar uma dieta específica e cuidados diários. Quando o médico partiu, Joaquim sentou-se com Sebastião para conversar. O velho o observava com olhos penetrantes que já haviam visto muita coisa na vida. Senhor Tavares, minha neta me contou a verdade sobre este casamento. Joaquim não demonstrou surpresa. Ele esperava aquilo. E o que o senhor pensa sobre a situação? Sebastião ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos trêmulas apoiadas na bengala. Penso que o senhor é um homem prático que encontrou uma solução prática para um problema urgente. Também penso que minha Helena é uma moça inteligente que fez o que precisava fazer para ajudar este velho inútil. O senhor não é inútil. Helena me contou tudo o que fez por ela depois que os pais dela morreram. Um homem que cria uma neta sozinha, que trabalha até o corpo não aguentar mais para dar educação a ela, é tudo menos inútil. Os olhos de Sebastião encheram de lágrimas. Era raro encontrar um fazendeiro rico que enxergasse valor em um trabalhador rural aposentado. O senhor vai cuidar bem dela, mesmo sendo só de aparências? Vou. Dei minha palavra, e um homem vale o que vale sua palavra. Sebastião assentiu, satisfeito com a resposta. Ele conhecia a reputação de Joaquim Tavares na região. Era um patrão justo, que pagava salários decentes e tratava os trabalhadores com respeito. Se havia alguém em quem podia confiar a neta,
era aquele homem. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas. Joaquim mandou construir uma casa nova para Helena e Sebastião em um terreno bonito da fazenda, próximo a um riacho com água limpa e sombra de árvores frondosas. Era uma casa simples, mas confortável, com 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda ampla, onde Sebastião podia sentar-se para tomar sol. Helena acompanhava a construção diariamente, maravilhada com a generosidade de Joaquim, que estava cumprindo muito mais do que havia prometido. A casa ficaria pronta em algumas semanas, mas enquanto isso, ela continuava dormindo no quarto de hóspedes da casa grande. Foi durante esse período que a convivência entre eles começou a mudar. Jantavam juntos todas as noites, uma exigência de Dona Amélia para manter as aparências diante dos empregados. No início, as conversas eram formais e tensas, mas aos poucos foram se tornando mais naturais. Joaquim descobriu que Helena tinha opiniões interessantes sobre diversos assuntos, que lia jornais e livros, que entendia de agricultura porque crescera vendo o avô trabalhar a terra. Helena, por sua vez, descobriu que Joaquim não era apenas um fazendeiro rico e pragmático. Ele tinha um senso de humor seco que aparecia em momentos inesperados, gostava de poesia e guardava livros de Castro Alves e Olavo Bilac na estante do escritório. Também era generoso com os empregados, justo nos negócios e dedicado à mãe que criara sozinho depois da morte prematura da esposa. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável, estavam sentados na varanda tomando café quando Joaquim fez uma pergunta pessoal. Helena, você já foi apaixonada alguma vez? Ela ficou surpresa com a pergunta, mas decidiu responder com honestidade. Uma vez, no colégio interno, ele era professor de literatura, 10 anos mais velho que eu. Nunca soube dos meus sentimentos e era melhor assim. Ele era casado e eu era apenas uma aluna pobre que estudava graças à caridade de uma tia. E depois? Nunca conheceu ninguém? Quando voltei para cuidar do meu avô, não tinha tempo para romance. Trabalhava o dia inteiro e à noite cuidava dele. Os rapazes da região não se interessavam por uma moça que limpava casas, e eu não tinha interesse em nenhum deles. Joaquim assentiu, compreendendo a solidão que ela devia ter sentido. E você? Perguntou Helena. Lucinda foi seu grande amor? A pergunta o pegou desprevenido. Ele olhou para o céu estrelado antes de responder. Não, minha esposa foi. Nos conhecemos jovens. Ela era filha de um comerciante da cidade. Tivemos pouco tempo juntos antes que a gravidez complicada a levasse. Lucinda era uma escolha prática, uma tentativa de seguir em frente. Sente falta dela, de sua esposa? Todos os dias, mas a vida continua e os vivos precisam viver. Aquela conversa criou uma intimidade nova entre eles. Pela primeira vez, não eram apenas patrão e empregada fingindo ser marido e mulher, mas 2 pessoas reais compartilhando suas histórias e vulnerabilidades. Helena sentiu algo estranho no peito, uma sensação quente que não conseguia identificar completamente. No dia seguinte, Joaquim precisou viajar para a cidade para resolver negócios na cooperativa de café. Convidou Helena para acompanhá-lo, dizendo que seria bom aparecerem juntos em público para reforçar a imagem de casal. Ela concordou, embora nervosa com a ideia de enfrentar a sociedade local. Na cidade, visitaram lojas, conversaram com conhecidos de Joaquim e almoçaram em um restaurante elegante. Helena se portou perfeitamente, sua educação do colégio interno transparecendo em cada gesto e palavra. Joaquim observava orgulhoso como ela lidava com situações sociais que muitas mulheres de classe mais alta não conseguiriam manejar com tanta naturalidade. Mas enquanto Helena começava a se sentir confortável em seu novo papel, uma sombra do passado estava prestes a surgir e ameaçar tudo que haviam construído juntos. O problema apareceu na forma de uma carta que chegou à fazenda 3 semanas após o casamento.
Joaquim a recebeu das mãos do carteiro e reconheceu imediatamente a letra delicada no envelope. Era de Lucinda. Seu coração acelerou. Desde o dia do casamento, não havia tido notícias da ex-noiva. Parte dele esperava nunca mais ouvir falar dela, que ela simplesmente desaparecesse de sua vida como havia desaparecido naquela manhã fatídica. Mas ali estava a carta, exigindo ser lida. Joaquim trancou-se no escritório e abriu o envelope com mãos que tremiam levemente. A letra de Lucinda era elegante, educada, e as palavras que lia faziam seu estômago revirar. Querido Joaquim, escrevo estas linhas do lugar onde me refugiei após minha atitude impensada. O tempo longe me fez perceber o terrível erro que cometi. O homem por quem fugi revelou-se muito diferente do que eu imaginava, e agora me vejo sozinha, desonrada e arrependida. Soube por conhecidos que você se casou com uma governanta de sua fazenda no dia que seria nosso. Compreendo que precisava salvar as aparências, mas sei que não pode amar essa moça de classe inferior. Peço humildemente que me receba de volta. Posso ser sua amante discreta, se necessário, até que você possa se livrar desse casamento de conveniência. Meu pai não sabe que estou escrevendo, mas sei que ele também deseja reparar a situação. Aguardo sua resposta. Com amor e arrependimento, Lucinda. Joaquim amassou a carta com raiva. A audácia daquela mulher era impressionante. Ela o abandonara no altar, destruíra quase sua reputação e agora queria voltar como se nada tivesse acontecido, ainda por cima insultando Helena ao chamá-la de moça de classe inferior. A raiva que sentiu foi genuína e intensa, surpreendendo-o pela força da emoção. Ele percebeu algo naquele momento. Estava defendendo Helena não apenas como parte de um acordo, mas porque realmente se importava com ela. Nas últimas semanas, a jovem havia se tornado mais que uma solução conveniente para um problema. Ela era companhia agradável, conversas interessantes, uma presença que tornava a casa grande menos solitária. Joaquim rasgou a carta em pedaços pequenos e jogou tudo na lareira acesa do escritório, vendo as palavras de Lucinda virarem cinzas. Não responderia. Aquela mulher não merecia sequer uma linha de resposta. Mas o problema não terminara ali. 3 dias depois, durante o jantar, Dona Amélia trouxe notícias preocupantes. Filho, estão circulando boatos na cidade. Joaquim largou o garfo e olhou para a mãe com atenção. Helena também parou de comer, sentindo a tensão no ar. Que tipo de boatos? Dizem que você só se casou com Helena porque precisava de uma noiva às pressas, que Lucinda o abandonou e você pegou a primeira moça disponível para evitar humilhação. Algumas línguas venenosas estão questionando a validade do casamento. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sempre soubera que aquele dia chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo tão cedo. Quem está espalhando isso? Perguntou Joaquim com voz controlada, mas furiosa. Não sei ao certo, mas suspeito que sejam amigas de Lucinda, tentando proteger a reputação dela, colocando a culpa em você. Era uma tática comum na sociedade rural. Se Lucinda fosse vista como vítima de um noivo que não a amava de verdade, sua fuga seria mais facilmente perdoada. Mas isso colocaria Joaquim e Helena em uma posição terrível. O que fazemos? Perguntou Helena, sua voz firme apesar do medo que sentia. Joaquim olhou para ela, admirando a coragem que ela demonstrava, mesmo diante daquela situação difícil. Enfrentamos. Vamos à festa do Coronel Silva no próximo fim de semana. Toda a sociedade da região estará lá. Mostraremos a todos que somos um casal de verdade, que há afeto real entre nós. Dona Amélia concordou com a cabeça. É a melhor estratégia. Mas precisam ser convincentes. Um olhar errado, um gesto hesitante e os abutres cairão sobre vocês. Nos dias que antecederam a festa, Joaquim e Helena passaram mais tempo juntos,
tentando criar uma naturalidade maior entre eles. Caminhavam pela fazenda de mãos dadas, conversavam sobre diversos assuntos, compartilhavam histórias de suas vidas. Era estranho como aquilo que começara como pura encenação estava se tornando cada vez mais real. Helena descobriu que gostava de estar perto de Joaquim. Ele a fazia rir com comentários espirituosos, ouvia com atenção quando ela falava sobre os livros que lia, perguntava sua opinião sobre assuntos da fazenda. Era tratada com respeito e consideração que nunca experimentara antes. Joaquim, por sua vez, surpreendia-se ao perceber que esperava ansiosamente os momentos com Helena. O jantar, que antes era uma obrigação solitária, tornara-se o melhor momento do dia. As conversas na varanda após o café eram um refúgio tranquilo do trabalho árduo da fazenda. A presença dela na casa grande transformava o ambiente frio em um lar acolhedor. Na noite anterior à festa, enquanto se preparavam para dormir, Joaquim bateu na porta do quarto de Helena. Ela abriu usando um robe simples sobre a camisola, o cabelo solto caindo sobre os ombros. "Precisamos conversar sobre amanhã", disse ele. Helena o convidou para entrar. Sentaram-se nas duas cadeiras próximas à janela, a luz do luar iluminando o quarto. "Sei que vai ser difícil", começou Helena. "Todas aquelas pessoas nos observando, procurando qualquer sinal de que somos uma farsa. Por isso, precisamos estabelecer alguns sinais entre nós. Se você se sentir desconfortável em algum momento, toque meu braço assim." Ele demonstrou um toque leve no antebraço. "Se eu precisar que você me apoie em alguma conversa, tocarei suas costas de leve." Helena concordou. Eram estratégias práticas que os ajudariam a navegar aquela situação difícil. "Joaquim, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Se pudesse voltar atrás, naquele dia na capela, você faria diferente?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a fazenda iluminada pela lua. "Não", respondeu finalmente. "Estas semanas ao seu lado foram inesperadamente boas. Você trouxe vida para esta casa. Fez minha mãe sorrir de novo. Até os empregados comentam que o ambiente está mais leve." Helena sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. "Eu também não mudaria nada. Meu avô está melhor. Tenho uma vida que nunca sonhei ser possível. E você tem sido muito mais gentil do que nosso acordo exigia." Seus olhos se encontraram na penumbra do quarto. Havia algo no ar, uma tensão diferente da que sentiam antes. Não era mais apenas um acordo comercial entre duas pessoas desesperadas. Havia se transformado em algo mais complexo, mais real, mais assustador. Joaquim se levantou, quebrando o momento. "Descanse. Amanhã será um dia longo." Quando ele saiu, Helena ficou acordada por horas, tentando entender o que estava sentindo. Aquilo não fazia parte do plano. Não deveria estar desenvolvendo sentimentos reais pelo homem com quem se casara por conveniência. Mas o coração raramente segue os planos que a mente traça. E na festa que se aproximava, um confronto inesperado testaria não apenas a farsa que criaram, mas também os sentimentos verdadeiros que começavam a florescer entre eles. A festa do Coronel Silva era o evento social mais importante da temporada. Realizada na imponente casa grande de sua fazenda, reunia toda a elite rural da região. Carruagens e automóveis chegavam em procissão, descarregando homens de smoking e mulheres com vestidos elegantes importados da capital. Helena vestia um vestido azul marinho que Dona Amélia insistira em encomendar especialmente para a ocasião. Era simples, mas elegante, realçando sua figura esbelta e combinando perfeitamente com seus olhos castanhos. Joaquim, ao vê-la descendo as escadas da casa grande, sentiu o coração pular uma batida. Ela estava linda, e o sorriso nervoso que lhe dirigiu era ao mesmo tempo vulnerável e corajoso. "Está pronta?" perguntou ele, oferecendo o braço.
tanto quanto posso estar para enfrentar uma plateia que quer nos ver falhar. Joaquim sorriu com a honestidade dela. Era uma das coisas que mais apreciava em Helena. Ela não fingia ser algo que não era. Não escondia seus medos atrás de falsas bravatas. A chegada deles causou um burburinho imediato. Todos os olhos se voltaram para o casal quando entraram no salão principal. Helena manteve a cabeça erguida, o braço entrelaçado no de Joaquim, sorrindo educadamente para os cumprimentos que recebiam. As primeiras horas transcorreram de forma relativamente tranquila. Conversaram com diversos convidados, dançaram algumas valsas e Joaquim manteve-se sempre perto de Helena, protegendo-a com sua presença das perguntas mais invasivas. Ela se saía admiravelmente bem, demonstrando a educação refinada que recebera no colégio interno. Foi durante o jantar que a situação se complicou. Estavam sentados à mesa principal quando uma senhora elegante, conhecida por sua língua afiada, dirigiu-se a Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha querida, todos estamos curiosos sobre como você e Joaquim se conheceram. Afinal, apareceu do nada para se casar com um dos fazendeiros mais cobiçados da região. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu todas as atenções voltadas para ela. Era o momento que temiam, a pergunta que esperavam enfrentar. Antes que pudesse responder, Joaquim tomou sua mão sobre a mesa, um gesto natural de um marido apoiando a esposa. Helena trabalhava na casa grande como governanta. Eu a notei desde o primeiro dia, mas levei tempo para encontrar coragem de expressar meus sentimentos. Ela é culta, inteligente e tem um coração bondoso. Qualidades que valorizo muito mais do que sobrenomes tradicionais. A resposta foi perfeita, mas a senhora não se deu por satisfeita. Que romântico! Mas ouvi dizer que Lucinda Barros era sua noiva até o dia do casamento. Isso não parece estranho? Foi então que Helena surpreendeu a todos, inclusive Joaquim, com sua resposta. Lucinda percebeu que Joaquim e eu tínhamos sentimentos um pelo outro. Foi generosa o suficiente para se afastar e permitir que seguíssemos nossos corações. Sei que há quem prefira casamentos arranjados por interesse, mas nós escolhemos o amor. Se isso parece estranho para alguns, é porque ainda vivem presos a convenções ultrapassadas. A resposta deixou a senhora sem palavras. Outros convidados assentiram, aprovando as palavras de Helena, especialmente os mais jovens que simpatizavam com a ideia de casamentos por amor em vez de conveniência. Joaquim apertou a mão de Helena debaixo da mesa, orgulhoso de como ela havia lidado com aquela situação difícil. Ela olhou para ele e o que viu nos olhos dele a fez corar. Era admiração real, não fingida. Depois do jantar, enquanto dançavam novamente, Joaquim puxou Helena para mais perto. Você foi incrível ali. A forma como respondeu foi perfeito. Aprendi com o melhor. Ela respondeu com um sorriso. Você sempre sabe o que dizer nas situações difíceis. Helena, preciso te dizer uma coisa. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos. O coronel Barros, pai de Lucinda, aproximou-se deles com expressão séria. Joaquim sentiu Helena ficar tensa em seus braços. Tavares, preciso falar com você, em particular. Era o momento que Joaquim temia. Soltou Helena com relutância e acompanhou o coronel até o terraço da casa, longe dos ouvidos curiosos dos outros convidados. Recebi uma carta de minha filha, começou o coronel sem rodeios. Ela quer voltar. Diz que cometeu um erro e que você se casou com essa moça apenas para salvar as aparências. Joaquim respirou fundo, preparando-se para a conversa mais importante de sua vida. Coronel, com todo respeito, sua filha está errada. É verdade que o casamento aconteceu de forma apressada, mas não por falta de sentimentos. Helena e eu desenvolvemos algo real, algo que não existia entre mim e Lucinda. Você espera que eu acredite que se apaixonou pela governanta da sua casa?
Espero que acredite que o coração não respeita classes sociais. Helena é mais educada, mais inteligente e mais corajosa do que muitas mulheres da nossa sociedade. Ela me faz feliz de uma forma que seu relacionamento com Lucinda nunca fez. O coronel estudou Joaquim por um longo momento, procurando sinais de mentira. Minha filha me desonrou. Preciso aceitar isso. Mas se descobrir que você está usando essa moça apenas para manter as aparências, volta para cá e responde por isso. Não está usando ninguém, coronel. Dei minha palavra a Helena e pretendo honrá-la. Quando voltou para dentro, encontrou Helena cercada por um grupo de mulheres que a bombardeavam com perguntas sobre o casamento, a vida na fazenda, os planos para o futuro. Ela respondia com graça e inteligência, conquistando algumas que haviam chegado predispostas a não gostar dela. Joaquim observou de longe, orgulhoso. Helena não precisava de sobrenomes tradicionais ou fortunas herdadas. Ela tinha algo muito mais valioso: caráter, inteligência e coragem. E ele estava começando a perceber que seus sentimentos por ela não eram mais fingidos. Na carruagem de volta para casa, depois de uma noite exaustiva, mas bem-sucedida, Helena encostou a cabeça no ombro de Joaquim, cansada, mas aliviada. Conseguimos, sussurrou ela. Conseguimos, ele concordou, colocando o braço ao redor dela de forma protetora. Mas ambos sabiam que aquilo não era mais apenas sobre manter as aparências. Algo havia mudado entre eles durante aquela noite. Os sentimentos que fingiam ter começavam a se tornar assustadoramente reais. E enquanto a farsa se transformava em verdade, um novo desafio surgiria para testar se o que sentiam era forte o suficiente para superar as diferenças entre seus mundos. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos. A casa que Joaquim construíra para Helena e Sebastião ficou pronta, mas estranhamente nenhum dos dois mencionou a mudança. Helena continuava no quarto de hóspedes da casa grande, e aquilo parecia natural para ambos. Sebastião melhorava a cada dia com os medicamentos corretos e os cuidados médicos regulares. O velho recuperara parte da mobilidade e passava as tardes sentado na varanda da nova casa, observando o movimento da fazenda e conversando com os trabalhadores que o respeitavam pelos anos de serviço na região. Joaquim visitava Sebastião com frequência, levando notícias e, às vezes, sentando-se para conversar sobre os velhos tempos. O avô de Helena aprovava cada vez mais daquele casamento que começara como farsa. Via como o neto postiço tratava sua Helena com carinho e respeito, como ela florescia naquele ambiente, como ambos pareciam mais felizes juntos. Foi uma tarde de chuva, 4 meses após o casamento, que tudo finalmente veio à tona. Joaquim e Helena estavam na biblioteca da Casa Grande, ela lendo enquanto ele trabalhava em papéis da fazenda. O som da chuva no telhado criava uma atmosfera íntima e acolhedora. «Helena!» chamou Joaquim de repente, largando a caneta. Ela levantou os olhos do livro. «Sim, precisamos conversar sobre nosso acordo». O coração dela acelerou. Seria o momento em que ele diria que era hora de se separarem, que haviam mantido as aparências tempo suficiente? Quando fizemos este acordo, estabelecemos que seria temporário. Alguns meses, talvez 1 ano, até que pudéssemos nos separar naturalmente. «Eu me lembro», disse Helena, sua voz quase um sussurro. Joaquim levantou-se e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado da poltrona onde estava sentada. «Não quero mais me separar de você». Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. «O que você está dizendo?» «Estou dizendo que em algum momento destes últimos meses, você deixou de ser uma solução conveniente e se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Estou dizendo que me apaixonei por você, Helena, de verdade, não de mentira». As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. «Joaquim, eu também sinto o mesmo».
Tentei lutar contra isso. Tentei me lembrar que era só um acordo, mas não consegui. Você é gentil, honrado, engraçado quando quer ser. Faz minha vida ter sentido de uma forma que nunca imaginei possível. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Mas desta vez, não foi o beijo casto da cerimônia. Foi um beijo verdadeiro, cheio de sentimentos reprimidos durante meses de fingimento. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Casa comigo de novo", pediu Joaquim. "De verdade, desta vez, com seu avô presente, com as pessoas que realmente importam, sem mentiras ou fingimentos." "Sim", respondeu Helena sem hesitar. "1000 vezes sim." A segunda cerimônia aconteceu 3 semanas depois, na mesma capela da fazenda. Mas desta vez era diferente. Não havia 150 convidados, apenas as pessoas que realmente amavam e apoiavam o casal. Dona Amélia chorou de alegria ao ver o filho finalmente encontrar o amor verdadeiro. Sebastião, caminhando com dificuldade, mas firme, levou a neta até o altar com orgulho estampado no rosto enrugado. O padre Martinho, que fora informado da verdade sobre o primeiro casamento, conduziu a cerimônia com especial emoção. Ele vira muitos casamentos em seus anos como pároco, mas poucos com aquela carga de verdade e transformação. "Joaquim e Helena", disse ele durante a homilia, "vocês nos ensinam que às vezes Deus usa as circunstâncias mais improváveis para juntar duas almas que foram feitas uma para a outra. O que começou em desespero floresceu em amor verdadeiro. Que este seja exemplo para todos nós." Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos. Joaquim prometeu amar e respeitar Helena todos os dias, honrar sua inteligência e bondade, e construir com ela uma vida baseada em verdade e companheirismo. Helena prometeu estar ao lado de Joaquim nos momentos bons e difíceis, apoiá-lo em seus desafios e amá-lo com a mesma coragem com que aceitara casar pela primeira vez. Quando se beijaram desta vez, todos os presentes aplaudiram, sabendo que aquilo era real. A festa foi simples, mas alegre. Os empregados da fazenda participaram, assim como vizinhos próximos e amigos verdadeiros. Não havia política ou jogos sociais, apenas celebração honesta de duas pessoas que encontraram o amor onde menos esperavam. Naquela noite, pela primeira vez, Helena não dormiu no quarto de hóspedes. Dormiram juntos no quarto principal da casa grande, marido e mulher de verdade, sem fingimentos ou acordos comerciais. Nos meses e anos que se seguiram, a história daquele casamento inusitado tornou-se lenda na região. Alguns a contavam como escândalo, outros como romance. Mas para Joaquim e Helena era simplesmente a história de como duas pessoas desesperadas encontraram salvação uma na outra e transformaram uma mentira em verdade. Sebastião viveu mais 7 anos, tempo suficiente para conhecer os 3 netos que Helena e Joaquim tiveram. Morreu em paz, sabendo que sua neta encontrara não apenas segurança material, mas amor verdadeiro. Dona Amélia permaneceu na fazenda até seus últimos dias, sempre orgulhosa do filho que tivera coragem de escolher o coração sobre as convenções sociais. E Joaquim e Helena, eles provaram que às vezes os melhores casamentos são aqueles que começam pelos motivos errados, mas florescem pelos certos, que o amor verdadeiro pode surgir das cinzas do desespero, e que a coragem de fazer o impossível pode levar à felicidade que nunca imaginamos possível. E assim termina a história de um fazendeiro desesperado e uma governanta corajosa que descobriram que o amor não escolhe hora nem lugar para acontecer. Ele simplesmente acontece, transformando vidas e provando que às vezes os melhores finais são aqueles que começam com os começos mais improváveis. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, junte-se à nossa comunidade para não perder mais histórias assim.
Deixe nos comentários qual foi o momento que mais tocou seu coração nessa história. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo essas narrativas que emocionam. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo encontro.